Olá, hoje vamos resolver uma questão do livro de Física 3 de Eletromagnetismo, do capítulo 26, que é o circuito de corrente contínua, ou circuito CC. Eu me chamo Robson Gomes, aluno do IFCE Campus Acaraú, e vamos lá. A questão que vamos resolver é a questão 65, que diz que a letra A pede: calcule o potencial do ponto A em relação ao ponto B na figura 26.69, que a figura é essa daqui do circuito. E o item B fala que, sabendo que os pontos A e B são conectados por um fio com resistência desprezível, calcule a corrente que passa na bateria de 12 volts. O item A, ele pede o potencial do ponto A em relação ao ponto B da figura 26.69, que é a figura do circuito. Aqui nós podemos ver que a corrente tem três caminhos. Esse caminho maior, quer dizer que a corrente passa por aqui, vem por aqui. O segundo caminho, o ponto B em relação ao ponto A, e o terceiro caminho, que é esse. Em relação ao caminho 1, nós sabemos que E menos a corrente vezes a resistência interna menos a corrente vezes a resistência do circuito é igual a zero. Para nós também encontrar a corrente, sabemos que a corrente é igual a E, que é a diferença potencial, sobre a resistência interna mais a resistência do circuito. Sabemos que E é igual a 12 volts menos a corrente vezes essa aqui, a resistência interna, que é 1 ohms mais 2 ohms mais 2 ohms mais 1 ohms, menos 8 volts, que 8 volts é em relação ao caminho 1, que é esse 8 volts, menos vezes menos a corrente vezes a resistência do circuito, que é 2 ohms mais 1 ohms, e tudo isso é igual a zero. Para encontrar a corrente, subtraímos os 12 volts menos 8 volts sobre os 6 volts, que é a resistência interna, mais a resistência do circuito, que é 3 ohms. E 4 volts sobre 9 ohms é igual a 0,44 amperes, que é a corrente do circuito. Agora, pelo caminho 2, sabemos que o VB, que é o potencial em B, menos 10 volts mais 12 volts menos a corrente vezes a resistência, que é 1 ohms mais 1 ohms mais 2 ohms, tudo isso é igual a VA. Nós sabemos que VA menos VB, que é o potencial que nós estamos procurando, é igual a 2 volts, que é 2 volts, menos o 0,444 amperes, que é a corrente encontrada anteriormente, vezes 4 ohms. Isso vai dar igual de mais 0,22 volts, que é o potencial que se pede no item A. Agora, para verificar o cálculo do potencial, viajando do B para o caminho, viajando do B para A, vamos pelo caminho 3. Que o caminho 3 é justamente esse, o caminho 3, do B para o A. Assim, o potencial B menos 10 volts mais 8 volts mais a corrente vezes a resistência, que é 2 ohms mais 1 ohms mais 2 ohms, tudo isso é igual ao potencial em A. Agora, o potencial pedido é menos 2 volts mais a corrente, que é 0,44 amperes vezes 5 ohms. Isso vai dar igual a mais 0,22 volts, como o potencial encontrado anteriormente. Agora, vamos para o item B. O item B fala que, sabendo que os pontos A e B são conectados por um fio com resistência desprezível, calcule a corrente que se passa na bateria de 12 volts. Nesse item B, ele pede justamente a corrente. Aqui nós temos os caminhos, o caminho 1 e o caminho 2. Primeiramente, nós vamos calcular por esse caminho 1, depois por esse caminho 2. Aqui, a solução. Nós sabemos que
que a corrente pedida aqui é a I3, que é igual a I1 menos I2. Aí nós temos que encontrar I1 e I2 para encontrar o que é pedido no item. Nós sabemos que E menos I1 vezes a resistência interna, menos I1 vezes a resistência interna, menos I2 vezes a resistência do circuito, menos o E, menos I2 vezes a resistência do circuito, menos I1 vezes a resistência interna, tudo isso é igual a zero. Agora colocando os valores, o E é 12 volts, menos I1 vezes a resistência interna é 1 ohms, menos I1 vezes a resistência interna, que é 2 ohms, menos I2 vezes a resistência do circuito no ponto, que é 1 ohms, menos 10 volts, menos I2 vezes a resistência interna, a resistência do circuito, que é 3 ohms, continuando aqui, que é menos I1 vezes 1 ohms, tudo isso é igual a zero. Fazer essa subtração de potenciais, encontramos que 2 volts menos I1 vezes 4 ohms, menos I2 vezes 4 ohms, tudo isso é igual a zero. Nesse caso, nós não vamos encontrar uma solução direta. Primeiro, nós teremos que fazer por partes. Nesse caso, I1 vezes 2 ohms mais I2 vezes 2 ohms, tudo isso é igual a 1 volts. Então, assim, essa é a equação 1. Logo em diante, vamos pelo caminho 2, que o caminho 2 é justamente esse. O caminho 2 é justamente esse que vamos calcular agora. Temos que menos I1 menos I2 vezes a resistência, que é 2 ohms, menos I1 menos I2 vezes a resistência, que é 1 ohms, menos 8 volts, menos I1 menos I2 vezes 2 ohms, mais I2 vezes a resistência, que é 3 ohms, mais 10 volts, mais I2 vezes a resistência, que é 1 ohms, tudo isso é igual a zero. Nesse caso aqui, vamos encontrar a segunda equação, que é 2 volts menos 5 ohms vezes I1, que é a corrente I1 mais 9 ohms vezes a corrente 2. Tudo isso é igual a zero. Essa é a equação 2. Agora, nesse momento, temos que encontrar I2 através da equação 1 e usar para substituir I2 na equação 2. Na equação 1, fazendo os cálculos, eu encontrei que I2 é igual a 0,5 amperes menos I1. Agora, teremos que substituir I2 na equação 1, que a equação 1 é 2 volts menos 5 ohms vezes corrente 1 mais 9 ohms vezes corrente 2, tudo isso é igual a zero. Nós vamos substituir justamente esse I2, que é o que foi encontrado anteriormente. Calculando, 2 volts menos 5 ohms vezes corrente 1 mais 9 ohms vezes, aqui é I2 encontrado anteriormente, que é 0,5 amperes menos I1. Agora, calculando, teremos que dar 14 ohms vezes corrente 1, tudo isso sendo igual a 0,5 volts. Agora, nesse caso, ele está multiplicando, colocando só ele sozinho, corrente 1 é igual a 6,5 volts sobre os 14 ohms, esses aqui, que a corrente 1 dá igual a 0,464 amperes. Continuando, sabendo que I2 é igual a 0,5 amperes menos I1, e substituindo esse I1 pelo resultado encontrado anteriormente,
teremos que I2 é igual a 0,5 amperes menos 0,46 amperes. Como resultado, encontraremos que I2 é igual a 0,036 amperes. É como o item pedia, a corrente na bateria de 12 volts é I1, que é igual a 0,46 amperes, que é o resultado do item B. Obrigado.